Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Não tô chegando agora, né? Já estão se aquecendo pro final de semana prolongado? Divirtam-se. Aproveitem se vocês vão ter a oportunidade de viver esse final de semana prolongado. Aproveitem, divirtam-se de preferência. Fiquem longe das telas. A não ser que você seja como a Shimada, que ela não sai, né? Em finais de semana e feriado, Shimada usa a tela do Note para assistir filme. A minha TV, ela tá totalmente desativada, né? Ela tá ali servindo de apoio para uma imagem bonita. Desculpa. Faz tempo que eu não tuço, né? E hoje eu tô falando pra caramba. Tô pensando se eu vou vender essa TV. Normalmente eu não assisto TV, mas ou sábado ou domingo eu assisto filmes, né? Quando eu tô cuidando das patinhas. Esses dias que eu não gravo, eu fico longe da internet. A única exceção é de manhã eu assisto 2 oraculistas. Virou um ritual isso, assistir esses 2 oraculistas. Aprendo muito, eles têm conselhos muito bons. Eu nem sei se alguma coisa que é dita nas leituras é para mim. Eu nem vou assistir por causa disso. É pelos conselhos mesmo, são muito bons. Conselho nunca é demais, né? Eu recebo todos. Antes de falar sobre o tema do vídeo, porque sim, hoje especificamente teremos 2 vídeos, não assim, no intervalo curto de tempo, né? Porque algumas pessoas são como Shimada. Elas não vão pular o carnaval, elas ficam dentro de casa curtindo, né? Maratonando série, comendo pipoca, brincando na cozinha de Masterchef. E essas coisas. Curtindo com a família, com os amigos. Legal. Hoje é sexta. Amanhã eu não sei se eu vou ter visita, mas domingo meu filhote mais novo vai vir ver a mamãe. Então, antes de eu trazer o tema do vídeo, eu quero atender um pedido da nossa queridíssima Vitoreto, para que se eu pudesse falar sobre esse meu dom visual e como visualizo. A mente visual, ela não é apropriadamente o dom da visão, né? Embora eu tenha o dom da visão. O dom da visão, ele está ligado ao dom de profecia. Como eu já mencionei em algum vídeo passado, com 12 anos eu tive unção de profeta.
foi reconhecido em mim a manifestação do dom da profecia, né? E eu recebi um chão no lugar que eu frequentava involuntariamente com minha mãe. Então vamos esclarecer. A mente visual é um dos 3 tipos de mente que se sabe muito a respeito, né? Uma é a mente verbal, outra é a visual e a outra é sinestésica. A mente verbal é quando todo processamento mental da pessoa, pensamentos, raciocínios e tudo mais, é processado através de voz. É como se o pensamento tivesse uma voz. Aí a pessoa ouve o pensamento falando, digamos assim. É como se ela mesma estivesse falando consigo mesma e ela pudesse se ouvir, né? A mente visual é quando todo o processamento mental ocorre através de imagens. Então, é como se tivesse um telão dentro do cérebro e naquele telão aparecessem imagens muito rápidas. São muito rápidas. Então, por exemplo, se você disser para mim a caneta azul, todas as canetas azuis que eu vi ao longo da vida, a memória das canetas azuis, elas vão passar nesse telão mental. As imagens das canetas azuis que eu vi ao longo da vida, elas vão passar como imagens. Tudo o que for absorvido pelos meus sentidos, principalmente a audição, será convertido em imagens para esse telão. Então, por exemplo, o desgaste da interação social para mim é muito por causa disso. As pessoas, elas querem muito falar, principalmente quando elas sabem que a gente tem alguma profissão, né? Eu, por exemplo, sou psicanalista clínica e normalmente as pessoas, elas querem se abrir comigo. E quando elas vão falar, elas procuram ser muito detalhistas, minuciosas nos relatos delas. Elas se estendem bastante e também emendam muitas histórias. Elas começam de um princípio ou antes desse princípio e vão detalhando, né? Tudo isso que eu acabo ouvindo se converte em imagens, como se fosse um filme. A mente sinestésica, o processamento dela se dá através dos sentidos, do que é sensorial, sabe? Principalmente relacionado a som. A Shimada, ela diz que ela tem a mente visual e sonora porque há uma controvérsia nisso, né? Eu ainda estou em avaliação com o meu neuro para poder definir isso direitinho, porque nossa, como é garganta seca. Eu memorizo imagem e som. Então, eu normalmente nas minhas postagens, principalmente do Facebook e do Twitter, quando eu utilizava, eu usava muito o termo rádio mental. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele robô do Transformers amarelo, o Bumblebee,
se comunicando, e ele se comunica através de um rádio que vai mudando as estações, né? A rádio mental, ela seria exatamente isso. Todos os sons que eu memorizei ao longo da vida, eles tocam dentro da minha mente. Dá a impressão que é um rádio mudando de estação o tempo todo. Então, às vezes, por exemplo, um pensamento, ele vem com trechos ou palavras de músicas e vão se emendando e formando uma frase só, sabe? É esquisito? É. Não é à toa que há uma hiperatividade no meu cérebro. Talvez isso tenha desencadeado a epilepsia, né? A minha percepção sensorial é muito delicada, aguçada. Eu não quero ser pretensiosa, né? Mas é muito aguçada. Embora, por exemplo, eu não ouça muito bem de um dos ouvidos, a percepção sonora é muito aguçada. São coisas distintas. Ouvir e perceber um som é diferente, né? Eu percebo sons que ninguém está percebendo. A parte ruim de não ouvir bem de um ouvido é que eu nunca sei que direção que está vindo o som. Mas normalmente eu percebo o que ninguém está percebendo, né? Isso é com todos os sentidos. Então, quer dizer, embora eu tenha mente visual, eu tenho traços de quem tem a mente sinestésica. Eu tenho muito, por exemplo, de tato. Eu aprendo mexendo. Não adianta vir com o manual de instrução para o meu lado. Eu não entendo nada. Eu tenho que olhar, mexer e eu vou saber fazer. Tudo para mim é na prática, sabe? Essa questão da rádio mental, ela é muito da mente sinestésica também, né? Porque eu memorizei todas as músicas que eu ouvi e mantive a atenção, mesmo que eu tenha ouvido uma vez só. Algumas eu só memorizei trechos que eu achei interessante, né? E aí o que acontece? É uma vida memorizando músicas, sons, né? Se você me diz alguma palavra, por exemplo, gotinhas de luz, aí já me salta à mente uma música referente a Cantinho de Luz. Tem essa música, uma música infantil. É complicado, é complicado ter a mente assim. Daí, eu não consigo, mesmo na minha autoanálise, eu não consigo definir, explicar a fonte de ansiedade, de depressão, da epilepsia, do pânico, porque a mente ela é muito agitada, né? Processar tudo através de imagens exige um esforço muito grande. Então, o que eu faço? Eu concentro a minha atenção naquilo que vai contribuir de alguma forma para mim. Eu jamais vou me focar em bobagens como, por exemplo, vídeos do TikTok. Cultura inútil
ao mesmo tempo que pode me fazer rolar de rir, pode me fazer ficar extremamente ridicularizada, né? Porque a análise é algo espontâneo que acontece em mim, né? A vocação para psicanálise é nata. Vem de criança, essa é uma mania, inclusive, né? De ficar analisando tudo e todos. Não só pessoas, animais, plantas, não sei explicar isso assim de modo plausível, porque quando é da natureza da gente, é o que a gente é, né? Então, por exemplo, eu volto a minha atenção para estudos, principalmente, para assuntos relevantes, assuntos que vão me acrescentar ao intelecto, ao conhecimento, ao que vai me beneficiar no geral. Por quê? Porque toda vez que eu vou absorver uma informação e vou processar esse processamento vai acontecer através de imagens. E são muitas imagens. E são imagens de diversas formas. É que nem, por exemplo, se eu ler vamos usar o que eu usei no vídeo anterior. Chapeuzinho Vermelho tinha que seguir uma estrada de terra até a casa da vovó. Ela não podia pegar atalhos. O telão aqui dentro me mostra essa cena. Eu vejo como um filme. Uma menina com uma capa vermelha, de capuz, de costas, indo tipo saltitando por uma estrada de terra no meio da floresta. Só que dentro daquele contexto, né, ela olhava para o horizonte da estrada esperando ver a casa da vovó. Imagina que tudo que eu vou pensar é assim, vai formando a imagem. É como se tivesse sempre uma tela em branco, que toda vez que eu vou processar, eu ou o cérebro, a mente, não sei, fosse desenhando, pintando o que eu estou processando e vai construindo uma imagem. Também por isso eu trabalho com artes plásticas, né? Faço pintura em tela, escrevo poesia. A mente visual me favorece muito nisso. Quando eu vou pintar uma tela, vou fazer um trabalho de artesanato, por exemplo, eu pego o material, eu bato o olho ou pego a tela em branco assim, a tela aqui dentro já me dá a imagem do que vai ser. Eu simplesmente tenho que reproduzir. Por quê? Porque também mentalmente eu faço todo o processo para dar naquele resultado. Eu não sei como é que funciona a mente das outras pessoas, né? Eu sempre consegui perceber que a minha mente funciona dessa forma. Inclusive, é para tudo. Por exemplo, para sair. Ainda bem que agora tem o Google Maps, né? Eu era incapaz de ir em algum lugar que eu nunca fui. Por quê? Porque eu preciso fazer mentalmente o trajeto. Se eu nunca fui num lugar, ficava difícil. Agora com o Google Maps, eu vou com o Google Maps, eu vejo todo o trajeto que eu vou fazer, porque sempre foi assim, eu tenho que fazer o trajeto mentalmente antes de sair de casa, senão dá ruim. Eu vou passar mal, por exemplo. Alguma coisa eu vou ter assim,
E sim, mesmo tomando a medicação, porque a medicação ela não atua nas crises sensoriais. Isso faz com que eu tenha crises sensoriais, né? Porque tudo isso tem a ver com os sentidos, a percepção dos sentidos. Ouvir não se limita a ouvir, mas a perceber. Ver não se limita apenas a ver, mas a perceber. Aí, isso favorece com que eu tenha visões. Só que eu tenho que discernir, né? Por um lado favorece, por outro lado é mais complicado, porque eu tenho que discernir o que é imagens que estão vindo de estímulos externos, o que é imagens que representam os processamentos da minha mente e o que é uma visão de fato. Então, toda a vida eu trabalhei com confirmações. Não é porque eu tenho algum conhecimento ou tenho os anos de experiência que eu confio plenamente no que eu vejo, no que eu ouço ou no que eu sinto. Não. Eu sempre peço para papai, para a espiritualidade, confirmação. Eu posso ver o que for. Eu vou usar todos os recursos que eu tenho disponíveis para procurar confirmação e ela não pode ser uma só, não. Normalmente vem duas. É como acontece quando eu gravo a mensagem da semana, né? Vem a mensagem e também sempre vem a confirmação da mensagem. Eu deixo sempre para ler quando eu vou gravar o vídeo, né? Então acaba correspondendo aquilo que eu tô falando com a mensagem. Isso quer dizer que como eu não li, como eu não formulei com base naquilo que eu não li, não é de mim. Tá aparecendo no telão, mas não é meu. Eu sei diferenciar o que é meu, o que é estímulo externo e o que não é nenhum dos dois. Às vezes eu vejo com os olhos mesmo, né? Por exemplo, às vezes eu tô gravando vídeo e fica um trânsito aqui. Eu não tenho como discriminar nenhuma religião. Não tenho como achar que nenhuma delas é válida, porque eu vejo seres de várias esferas que estão presentes em várias religiões diferentes. Por que eles estão aqui? Eu não sei. Não sei se é porque eu posso ver, não sei se é porque tem um tipo de passarela aqui, túnel, né? Eu não sei. Mas eu vejo diferentes seres, desde entidades, guias, mentores, orixás, inclusive, vez ou outra eu vejo em pé na minha porta do lado de fora, assim como se fosse um guarda, e ele é alto, o nome dele é Okun, Okun, é Ogum. Eu vejo, ele tem uma pele escura, ele tem uma vestimenta nativa africana bonita, porque tem um tipo de saia até o meio das coxas que parece palha, mas por cima tem um cinturão como se fosse de ouro. Às vezes ele tá ali em pé, eu não sei por quê. Porque, embora eu estude algumas religiões, eu não estudo as religiões afro, porque a raiz da religião afro está na África, né?
eu teria que ir lá para estudar. Muitas pessoas distorcem muito o original da religião afro, né? Isso me incomoda. Então eu prefiro assim não estudar. Às vezes eu ouço de um frequentador ou outro alguma coisa, mas como eu vejo muita contradição de casa para casa, né? Sendo a mesma linha, eu fico sem entender. Acho que no momento certo eu vou aprender sobre isso, eu não sei. Eu tenho conhecimento que meu avô, embora fosse budista, ele e meus tios, eles chegaram a abrir uma escola de estudo das religiões afro. Por que eles fizeram isso? Eu não sei. Porque meu avô era budista. Não sei porque eles fizeram isso. E isso foi numa época em que as religiões afro eram bastante discriminadas, né? Eles tiveram muita coragem de fazer isso. Eu descobri por acidente porque havia um anúncio, acho que no Diário Oficial, sobre isso. Está nos arquivos judiciais isso. Acabei encontrando por acidente. Então, assim, tem dois tipos de visão, né? A visão com os dois olhos, onde você vê normalmente como você enxerga qualquer coisa, e há um outro tipo que seria com o que chamam de terceiro olho, né? O olho invisível aqui. Ele não, essa visão, ela não ocorre como um pensamento formulado. Primeiro você sente. Vamos supor, tem uma presença do teu lado. Você sente ela. O teu sentir é com tanta clareza e essa força tem uma presença com uma energia tão forte que você acaba visualizando. A mente tem disso. É a mesma coisa, por exemplo, eu fiz muito isso ao longo da minha infância até a adolescência. Eu ficava memorizando texturas. Tudo eu memorizei, né? Sons, imagem, cheiros, paladares, eu tato. Então eu tinha mania de ficar segurando as coisas e eu ficava tateando. Daí a minha mania de cego, né? Aí o que acontece? Se tiver escuro e a minha mão encostar, automaticamente eu reconheço que é a caneta. Porque a mão tem memória, né? Da mesma forma, quando você sente uma presença, você sente a presença e é automático. Daí a gente chama de visão, esse outro tipo, né? A presença é tão forte, a tua percepção, ela tá tão aberta que automaticamente ela já conclui o que é. Não há processamento entre a percepção e a tua conclusão, sabe? Então, assim, a mente visual não é um dom. São três tipos de mente: a mente verbal, a mente visual e a mente sinestésica. Shimada, ela ainda está passando por avaliação para saber, afinal de contas, o que é a minha mente, porque ela é visual, mas ela também é sinestésica. Eu não sei se uma pessoa pode ter os dois tipos de mente.
Não procurei saber sobre isso ainda. Agora, o dom da visão é outra coisa, né? É legal aqui na minha família, porque não sou só eu estranha assim, né? Hoje mesmo a minha irmã estava aqui, hoje não, ontem, minha irmã estava aqui na poltrona conversando comigo e ela está sentada em direção à janela. Eu vi pelos olhos dela que ela levou um susto. Eu fiquei esperando ela me contar. A gente reconhece essas expressões uma na outra, né? Aí ela disse: eu vi uma pessoa descendo a escada. E eu já vi essa pessoa antes. E o interessante é que eu já vi essa pessoa. Constantemente eu vejo essa pessoa descendo a escada. Quando ela vira, ela desaparece. É como se essa pessoa estivesse no loop de tempo. Então eu não consigo discernir se ela é uma entidade, se ela é um espírito, ou se ela está numa dimensão paralela, presa num loop de tempo, numa escada igualmente, ou às vezes numa descida, né? Aí eu descrevi para minha irmã como que é essa mulher, por quê? Porque quando eu a vejo, eu vejo com esses dois olhos. Às vezes eu vejo com os outros olhos, né? De relance. Eu percebo. Aí eu sinto assim a energia que automaticamente eu já identifico. Ah, é aquela mulher que eu vejo com esses dois olhos. Eu não sei se eu consegui ser muito clara. É difícil eu explicar essas coisas. Aí, às vezes eu vejo, às vezes eu ouço, né? Normalmente, quando eu tô gravando vídeo, tem muita gente falando aqui, muitas vozes, mas eu não tenho voz na cabeça. A minha mente é muda. Ela usa o telão mental, a rádio mental e mímica, né? Que ela não fala. Mas do lado externo, literalmente, com esses ouvidos, tem vozes que falam aqui. E elas são diferentes, distintas, e algumas não falam em português, não. Não falam em português. Aliás, foi muito interessante uma vez que eu estava fazendo uma leitura para um amigo meu, eu chamo ele de guardião. Ele tem chamado para ser pai de santo, né? E ele pediu uma leitura e eu fiz. E tinha alguém gritando no meu ouvido, falando alto, mas era em outra língua. E a impressão que eu tive que era uma língua africana, e eu comecei a prestar atenção. E aí eu comecei a traduzir. A tradução, a interpretação de uma língua, ela não vem quando a gente quer, ela acontece espontaneamente, porque tem que ser, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. E é isso que eu não entendo de muita gente que diz trabalhar com espiritualidade. Eu vou fazer tal coisa, como se tivesse um interruptor, liga e desliga, e não tem. Tudo é segundo uma vontade maior, né? E tudo colabora para o bem daqueles que buscam espiritualidade, que buscam papai. E a espiritualidade, ela não se contradiz. Então, aquela voz forte estava brava, falava alto e falava em outra língua. E eu percebi que era uma língua africana. Só que eu não conheço, assim, da diversidade da língua africana para definir qual que era, né? Porque tem muitas tribos na África que têm línguas distintas, né? Mas aquilo que aquela voz estava me dizendo é incrível que eu fui traduzindo. Eu falei.
em português o que aquela voz estava dizendo. Como isso acontece, eu não sei, mas é espontâneo. Não é que você não tem consciência, você tem muita, a ponto de se assustar. Ué, como é que eu tô fazendo isso? É aí que você sabe que não é você. É a espiritualidade através de você. Aí, esse meu amigo falou assim: ah, mas é Oxum? É Oxum que tá me dando uma bronca? Tava bravo mesmo. Dando uma chamada assim, tipo, você não tá fazendo as coisas direito, você já ouviu, você sabe que não sei o quê. Ah, eu falei assim, eu não sei, porque eu realmente eu não conheço os orixás, as entidades assim, as entidades não todas, conheço algumas, mas os orixás não, para definir quem é quem. Aí ele pediu para perguntar como ele era, só que eu não me comunico verbalmente assim com nenhum ser. O tempo que eu fico sem falar tem muito a ver com isso. Eu não falo verbalmente. Eles não precisam de comunicação verbal, né? É muito de vibração e frequência. E tem a linguagem telepática também. Aí quando ele disse assim, pergunta o nome dele, eu fiquei, como é que eu vou perguntar? Uma que eu nunca questiono nada da espiritualidade. Eu não faço perguntas. É a mesma coisa assim, se eu receber uma ordem que eu devo fazer determinada coisa, eu tenho a obrigação de reconhecer a voz que me dá essa ordem. Eu tenho que ter o discernimento. Eu tenho que saber se eu realmente tenho que executar essa ordem ou não. Isso faz parte de todo um desenvolvimento espiritual, né? Eu não faço perguntas para ninguém da espiritualidade. Aí eu olhei para o lado e eu nunca vejo o rosto, o semblante de qualquer um deles, com exceção de um tipo de ser. Os outros eu não vejo nunca a face. É como se não tivesse face, né? Aí eu olhei para o lado, eu vi como ele estava vestido, eu descrevi, e aí ele pegou e falou assim: eu não acredito nisso, é o meu pai Xangô. Então, tipo, é alguma coisa assim. O pai dele, na verdade, é Xangô, mas ele deixou Xangô de lado para ir para outra casa e acredita, porque a mãe de santo que ele começou a frequentar disse para ele fazer assim, né? Dizendo que o pai dele era Oxum. Só que o desenvolvimento dele através de Oxum não estava funcionando e ele não estava entendendo por quê. É porque ele foi ensinado errado. Porque na verdade o pai dele, ele sabia quem era e eu estava fazendo ele lembrar Xangô, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona. Mas a confirmação está justamente nisso, né? Porque eu não manjo nada da religião afro. Diferente da minha irmã, por exemplo, né? Que é da religião afro. Não entendo nada. Mas quando a pessoa vira para mim e fala que tudo que eu falei fazia todo sentido, mesmo não fazendo nenhum sentido para mim não tinha nem pé nem cabeça, né? É uma confirmação. A espiritualidade, quando ela manda realizar algo, ela se responsabiliza, né? Só que
ela que manda, não é a gente. Não funciona assim, anjo tal, ó, Eliel, venha, Vitória, venha Pombagira, venha Xangô, venha, eu vou manifestar agora espiritualidade, venha nessa leitura, venha nesse ritual. Não funciona assim. Nós não mandamos neles. Eles são colocados para trabalhar ao nosso favor. Isso não significa que a gente manda eles fazerem acontecerem. Por isso que eu disse no outro vídeo, determinados rituais e oferendas para atender pedidos de alguma entidade, eu acho estranho, sim. Porque eles vêm amando de uma força maior a nosso favor para trabalhar para nós. Se alguém diz que invoca tal coisa e manda e faz acontece, eu acho estranho. Por quê? Porque sempre é necessário uma vontade maior do que aqueles que estão a nosso favor. Até os anjos, eles só vêm através de uma ordem superior, e uma ordem superior só tem uma, né? Quando eu vi a sua mediunidade, por exemplo, embora eu não conheça você, eu posso ver você através da visão, mas eu vejo o teu corpo energético. Dentro do teu corpo energético tem umas luzes que correspondem a dons, que elas brilham diferente. Elas estão próximas à centelha, né? A luz da centelha é a mais forte que tem no campo energético, no nosso corpo energético, corpo da essência. Ela é mega branca, assim, ela é pra lá de branca. Eu não tenho como descrever essa alvura, mas dói os olhos. Embora seja uma centelha, dói os olhos. E a volta dela tem como se estivesse acompanhando luzes menores, que elas correspondem aos dons. Dependendo se você manifesta o dom, elas acendem mais ou não. Tanto acesas quanto não acesas ainda, dá para notar elas, apesar de toda a claridade da centelha, né? Aí a gente consegue detectar quando uma pessoa tem mediunidade. Todos nós nascemos com os 9 carismas. Os 9 carismas, diferente dos outros dons, eles estão totalmente ligados à fonte original, a papai. E quando o papai se manifesta diretamente através de uma pessoa. É por isso que eu disse em outro vídeo que Yeshua, ele manifestou os 9 carismas. Ele tinha uma conexão direta, reta, profunda com o papai. Esses dons, eles não têm realmente um interruptor, eles só vão funcionar no comando de papai, por outra pessoa, nunca é para a gente. É por isso que dentro da magia tradicional tem a seguinte regra: não se usa a espiritualidade a nosso favor. Por quê? Porque quando nós somos usados, nunca é a nosso favor, é por outra pessoa. Através de nós, a espiritualidade, ela trabalha para outra pessoa. Então, pela lógica, não é correto usar a espiritualidade a nosso favor.
Tirando os 9 dons, há outros tipos de dons que eles podem ser dados, eles podem ser aprendidos, eles podem ser gerados através dos estados de espírito, né? Dos frutos do espírito, também das virtudes, mas eles são a parte dos 9 dons. Estão muito relacionados com as virtudes e os estados de espírito. Nós vemos esses dons, vamos ver, em pessoas que fizeram grandes mudanças na sociedade humana. Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, entre outros. Mandela, sabe? Eles mesmos desenvolveram determinados dons para o propósito deles. Há propósitos dentro da sociedade humana e há propósitos dentro da espiritualidade. Todos são de extrema importância. Ninguém é maior que ninguém na espiritualidade. E nisso foi 46 minutos de vídeo, só vou falar da minha mente visual. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer outro vídeo para trazer o tema que eu ia trazer. Porque o Shimada se estende demais, né? A Shimada não gosta de confundir, né? Pode ser que nessa de querer deixar tudo muito bem explicadinho eu esteja confundindo, espero que não. Vocês é que me digam. A parte interessante de tudo isso é que a Shimada, ela teve mais facilidade ao longo dos anos de acender os dons dela, porque ela é naturalmente introspectiva e tem a mente visual. Eu já nasci assim, né? Isso favoreceu, mas todas as pessoas possuem dons, sejam os carismas ou sejam outros, mas tem, tá bom? Eu acho que eu vou assistir o vídeo para ver se eu fui claro. Fui claro bastante, a libriana sendo libriana, mas com um toque de virginiana, né? Até o próximo vídeo, beijos na alma.